Galera, a equipe do Atlético Mineiro não tomou conhecimento do Cruzeiro e vence por 3-0 com muita facilidade. Zaratio, Paulinho e Guilherme Arana marcaram os gols da equipe do Galo. O Galo vence a primeira no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro chega a 5 pontos, ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, vindo de uma sequência de 2 empates seguidos. E já o Cruzeiro tem sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, tem uma vitória, um empate e uma derrota agora no Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar as informações desse clássico. Eu esperava muito mais do time do Cruzeiro, né? Não esperava um placar desse tão elástico, 3-0, o jogo que foi na Arena MRV, né? O Gustavo Scarpa, mais uma vez, foi um jogador bastante participativo, né? E tem sido aí um dos principais jogadores do Galo nesse início de trabalho do Milito, que tem entusiasmado bastante o torcedor. E já o Seabra teve sua primeira derrota sobre o comando da equipe do Cruzeiro. Com grande vitória do Galo e os dois times já pensando também no meio de semana. Vitória, bom dia, bem-vinda ao nosso F360. Bom dia para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o Galo vai enfrentar o Peñarol aqui na Arena MRV amanhã às 9 da noite, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Galo que é o líder do grupo G, né? Tem 2 vitórias aí com Gabriel Milito, mas não dá para a gente falar desse jogo sem lembrar do que aconteceu aqui final de semana, porque o Galo quebrou um tabu diante do rival, o Cruzeiro. Conseguiu vencer o primeiro jogo contra o Cruzeiro aqui na Arena MRV. Tinham sido 3 jogos até agora, 2 empates, uma vitória um empate e 2 vitórias do Cruzeiro, e por isso o Galo estava engasgado com essa vitória que não saía contra o Cruzeiro aqui. E o Cruzeiro também estava engasgado com a perda do título mineiro, né? No Mineirão, que perdeu de virada, uma vitória por 3-1 do Atlético, enfim, toda aquela repercussão que a gente teve das provocações na internet depois, que o Galo provocou de volta o Cruzeiro, porque quando o Cruzeiro venceu aqui na Arena MRV também teve muita provocação ao rival. Aquilo que a gente conhece bem de rivalidade local, mas essa vitória significou muito para o Cruzeiro, para o Galo, aliás, principalmente por conta do momento do Gabriel Milito, né? Já são 7 jogos de invencibilidade do treinador argentino. E aí eu vou trazer um dado para vocês que a gente coletou hoje cedo, que o Galo hoje no Brasil é o time que mais troca passes. Nos 5 jogos do Atlético, contando o Campeonato Brasileiro e Libertadores, e aí a gente exclui os outros 2 do Campeonato Mineiro, já foram mais de 590 passes em média por jogo, 591 passes de média por jogo. E nesse último jogo teve um lance interessante, que foi o gol do Zaratio, um golaço inclusive, uma meia bicicleta, que demorou 1 minuto e 10 até chegar no jogador. Foram 9 jogadores envolvidos, 19 trocas de passe. Então Gabriel Milito, ele não só trouxe resultados ao Atlético, como ele mudou a forma de jogar do Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Peñarol, e sim é favorito mais uma vez para essa partida, como tem sido no grupo da Libertadores, né? O Atlético vai muito bem, obrigado, e tem algumas mudanças importantes para esse jogo. Bruno Fux retorna ao zagueiro, ele que estava entregue ao departamento médico. Também tem o retorno de Brian Palacios, e a gente vai ver também, aliás, né, tem uma novidade do departamento médico, que aí é uma novidade ruim, que é a saída do Rubens. O jogador teve uma lesão ligamentar, mas o Atlético já falou que vai tentar tratar de forma conservadora, então não pense em cirurgia agora, foi uma lesão parcial, e aí a gente vai trazendo informações nos próximos dias. Mas Gabriel Milito está muito feliz por aqui, o torcedor atleticano também, gente. Olha, ótimas notícias para o Galo, números interessantes trazidos pela Vitória Leite, o time que mais troca passes, tudo isso é espetacular. Eu só tenho uma dúvida. Na primeira derrota, no primeiro tropeço, na primeira sequência ruim, vão querer derrubar o Milito também, como fizeram com todos que passaram pelo Galo, ou vão deixá-lo trabalhar, mesmo que não tenha o resultado que todos querem? Lamentavelmente, Abel, funciona no Brasil assim. Você tem que ter o desempenho junto ao resultado. Não adianta apenas o desempenho, não adianta você mudar, como a Vitória trouxe para a gente as informações, mudar a maneira de jogar da equipe, que era uma intenção do Atlético, né? Se a gente lembrar daquele relatório que foi feito lá, que vazou para a imprensa, quando da contratação do Milito, as ideias de jogo que o Atlético gostaria de fazer, está tudo sendo cumprido. E os resultados estão vindo também. Então deixem o homem trabalhar. Agora, eventualmente, qualquer time vai aqui e ali sofrer uma derrota, vai ter um tropeço. Mas até o Manchester City. Agora eu acho que o Atlético está num caminho muito interessante.
de procurar ser protagonista no jogo, ele lidera a posse de bola, também na Libertadores. Se a gente pegar a Libertadores, é o time com mais posse de bola, com mais passes trocados e tal, porque é uma filosofia. Muita intensidade, recuperar essa bola e trabalhar a bola. E não é à toa. O Atlético foi procurar isso quando contratou o Milito. Fez um estudo das ideias de jogo, do que ele queria. Lembra um pouco que é a ideia também do Kudê, que era o técnico do ano passado, que foi interrompida no meio. O que está fora da curva aí é a chegada do Filipão. Porque o Filipão a gente sabe que tem uma outra ideia de futebol. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas são outras características. Então, quando sai o Kudê e chega o Filipão, o Atlético, e a gente dizia na época, apostou mais em tentar melhorar o ambiente no vestiário, que era um ambiente conturbado àquela altura. Então, trouxe um paizão, mas interrompeu uma ideia de futebol. Se o Milito tivesse chegado ano passado, não dava para chegar porque ele estava empregado no Argentinos Júnior, mas ele teria dado uma sequência de ideia ao que o Kudê estava fazendo. São pensamentos muito mais próximos do que o Filipão. Então o Atlético está indo, está, ao que parece, se reequilibrando, conseguindo resultados. Essa vitória de ontem foi muito importante e eu acho que ele vai ter respaldo ali na frente quando perder um jogo, perder outro. Mas é claro, uma sequência de resultados ruins é natural do futebol brasileiro, embora a gente nem sempre concorde, mas o futebol brasileiro acaba cessando técnicos quando isso acontece. Eu vou voltar lá com a Vitória para ela falar um pouco do Cruzeiro que joga no Chile. Antes, gostaria de avisar ao senhor, pedir para o senhor respeitar o Peñarol. O Galo é favorito? O meu Peñarol. O Galo é favorito, mas espera jogar. Você já falou que o Peñarol perdeu. Calma. É muito difícil para o nosso time. Eu sou Peñarol. Nossa. Sou torcedor do Peñarol. É? Enfrentar um time poderoso como o Galo no bom momento que o Galo vive dentro de casa. Mas é claro que o Peñarol vai tentar de tudo lá com o Diego Aguirre, que já foi técnico do Galo, né? Com o Léo Fernandes, com o Gaston, Ramírez, Max Silveira fazendo gols no ataque. Vai tentar fazer ali, Matheus Babi saindo do banco no segundo tempo para tentar ali fazer um gol de cabeça. Empolgou, hein? Não, mas para enfrentar o Atlético, o buraco é mais embaixo. Vitória, Cruzeirão cabuloso. Tá abalado, que é líder do campeonato uruguaio. Como é que é? Líder do campeonato uruguaio. Ganhou mais uma vez no final de semana, 3-1. Nossa, empolgou, hein? Diga, Vitória. Vamos falar então do Cruzeiro, né? E aí a gente não pode usar a mesma euforia para falar do Cruzeiro, porque o momento é diferente na Toca da Raposa. O Cruzeiro que está passando por um momento um pouco conturbado, depois da saída do Nicolás Larcamon, também a saída do goleiro Rafael Cabral. Chega o Gabriel Grando aí para ser o novo goleiro do time. A gente lembra que nesse último jogo, inclusive, na derrota por 3-0 aqui na Arena MRV, teve uma falha, né, do goleiro Anderson, o técnico Fernando Seabra, que está fazendo aí seus primeiros jogos no comando do Cruzeiro desde que retornou a equipe, até falou que está do lado do jogador, disse para ele não mudar nada do que ele fez, continuar focado, enfim, está depositando muita confiança nele, até porque na Sul-Americana é com ele que o Cruzeiro pode contar. Não deu tempo, não dá tempo, aliás, de inscrever Gabriel Grando para a Sul-Americana, pelo menos para a primeira fase. Se avançar de fase, aí sim pode acontecer. A gente lembra que o Cruzeiro, no momento, é o terceiro colocado, só foram 2 jogos até agora, né? Mas na Sul-Americana, o Cruzeiro que está no grupo B, precisa estar em primeiro lugar para passar de fase. No momento é o terceiro colocado com apenas 2 pontos, porque empatou o primeiro jogo fora de casa e levou o empate no Mineirão, que estava vencendo por 3-0, levou o empate por 3-3 contra o Aliança da Colômbia. Vai enfrentar o União La Calera do Chile amanhã também, às 7 da noite, e o Cruzeiro já está por lá, já está focado nessa partida. Tem um retorno importante de Lucas Romero, que não entrou em campo contra o Atlético porque estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que não fez um começo de brasileiro tão ruim, tem um empate, uma vitória e agora uma derrota contra o Galo, mas na Sul-Americana a situação já é um pouco mais complicada e sim, a euforia, né, do torcedor cruzeirense está bem diferente do torcedor do Atlético, e aqui eu só estou comparando os dois porque a gente acabou de lembrar que teve um clássico nesse final de semana, mas o Cruzeiro sim está com o sinal de alerta um pouco mais ligado, justamente por conta dos últimos resultados e por conta de todas essas questões, além de dentro de campo também extra-campo, envolvendo negociação de jogador e a chegada de um novo treinador. Fernando Seabra então está pronto para enfrentar a União La Calera amanhã lá no Chile às 7 da noite, gente. Obrigado, Vitória Leite, ao vivo lá de Belo Horizonte, trazendo informações, atualizando tudo do Galo e também do Cruzeiro. Quem joga amanhã também, amigos, só que pela Libertadores da América, é o Grêmio jogando contra os Estudiantes lá na Argentina. Galera, e aí, o que vocês acharam dessa vitória do Galo sobre a equipe do Cruzeiro, né? Seu maior rival,
né? Um jogo aí que foi bastante, é, um jogo bastante interessante, né, por parte do Galo. O Galo, na minha opinião, aí conseguiu desempenhar um bom futebol, né? Parece que foi aquele jogo lá de volta, né, que a equipe conseguiu virar o resultado 3-1 e conseguiu levantar o título de campeão mineiro. É o que eu já tinha dito em outros vídeos, a equipe do Atlético Mineiro tem muito mais elenco, é muito mais forte, então já se esperava a vitória, mas não se esperava assim um placar tão elástico. O Fernando Seabra não tem tempo para poder se lamentar do resultado e já tem que recuperar a equipe para poder jogar a Sul-Americana, jogo que vai ser desta terça-feira. Cruzeiro enfrenta o União La Calera no Chile, partida vai ser 7 horas da noite, já a equipe do Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Penharol do Uruguai, partida vai ser na terça-feira também, 9 horas da noite. O Galo vai jogar em casa na Arena MRV e já o Cruzeiro vai ter que viajar, vai ter que ir para o Chile para poder jogar essa partida contra a equipe do União La Calera. Então teremos aí semanas de jogos bem interessantes para as duas equipes, não só para o Galo, mas também para a equipe do Cruzeiro. E o Milito, Gabriel Milito, já está fazendo um bom trabalho, já dá para ver algumas modificações dele. O time que toca bem a bola, né? O time que mais toca a bola no Campeonato Brasileiro é a equipe do Atlético, e eu acredito que esse Atlético vai ser uma equipe muito forte na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Era o que a diretoria queria, um time forte, um time que brigasse pelo título. Eu acredito que esse time, do jeito que vem jogando, tem tudo para poder brigar pelas principais competições dessa temporada de 2024. A principal competição é a Libertadores, é o grande objetivo da equipe do Atlético. E já o Cruzeiro, o grande objetivo do Cruzeiro é se manter na Série A, é fazer um bom campeonato, mas também vai tentar correr por fora na Copa Sul-Americana, mas não é o principal objetivo. O Cruzeiro não vai poupar jogadores para poder jogar a Sul-Americana, porque sabe que já teve esse erro no passado, onde poupou para jogar a Copa do Brasil e outras competições, e acabou que aconteceu que a equipe foi para a segunda divisão e ficou 3 anos lá, e depois que conseguiu retornar à elite do futebol brasileiro, galera. E vamos acompanhar, né, para ver como que vai ser o desenvolvimento do Atlético na Libertadores, que é outra competição, uma competição também muito difícil. Vamos acompanhar também o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro que vacilou, né, no último jogo. O Cruzeiro estava vencendo por 3-0 e simplesmente cedeu o empate em 3-3.